Salve, salve meus irmãos, fala aí amigos da Goblin TV. Estou aqui mais uma vez para apresentar o My Masterpiece, um programa onde o nosso convidado disseca sobre sua obra preferida. O nosso convidado de hoje é Fernando Lima da banda Drowned, banda formada em 1998 que com seu death thrash metal conquistou fãs pelo Brasil afora. O álbum escolhido por Fernando Lima é o terceiro álbum da banda lançado em 2004, By the Grace of Evil. Fique agora com o nosso convidado e conheça histórias inéditas e exclusivas sobre esse lançamento. Mas antes do vídeo, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal para que se inscreva e apoie a nossa campanha rumo aos 10 mil seguidores no ano de 2021. Curta, compartilhe, comenta aqui embaixo do vídeo qual é o seu disco preferido da banda Drowned, qual é a banda que você gostaria de ver aqui no My Masterpiece. Agora, fiquem com Fernando Lima. Bom, esse aqui é um disco que marcou algumas mudanças no Drowned, né? Acho que foi a primeira vez que a gente mudou de integrante no meio das composições do disco. A gente vinha fazendo uma série de músicas pensando em focos diferentes do nosso som, né? É um disco porrado de metal, típico do Drowned, mas a gente tinha começado a incluir alguns elementos ali, tipo assim, um pouco de rock progressivo em algumas músicas, tipo a 13th Chapter, a Hellmart, tem inclusive um vocal do Marquinho ali, um vocal melódico ali, bem na linha progressiva. E tava tudo beleza quando o Rafael resolveu sair da banda. E a gente aí abriu uma sessão de testes aí para ver se a gente conseguia encontrar um guitarrista. Se eu não me engano, a gente fez uns 2 ou 3 testes só, e o escolhido foi o Kerley. O Kerley é um cara que a gente não conhecia, não estava inserido no meio metal. E acabou que ele deu certo, tocou tudo direitinho, tocou tudo que a gente estava ali, né, tinha passado para ele aí. E o disco estava, se eu não me engano, estava praticamente pronto ali, tínhamos ali 90% das composições que entraram no disco estavam prontas. É um disco assim, que além de outras coisas, ele marca ali o diferencial da arte gráfica dele, assim, que eu comecei a trabalhar. Antes eu trabalhava um pouco ali no layout do disco, ali na parte de letras, né, diagramação, quando eu trabalhava em algum ponto, mas esse aqui eu peguei ele inteiro para trabalhar, porque a gente queria alguma coisa que tivesse assim bem entrelaçado ali com a música e com a parte visual, né? Era uma época que valorizavam muito o encarte do disco, a capa do disco, o pessoal gostava muito de... Até hoje, quem gosta de ter o CD em casa, o vinil, gosta de ver a capa e tal, né? E foi isso, eu trabalhei aí na arte do disco inteira. É um disco que ficou muito fechado ali em cima do que a gente queria. Foi assim, a gente ficou muito realizado com esse trabalho no final das contas. Quando a gente estava quase no final ali do trabalho de composição do disco, a gente pensou que deveria ter mais umas 3 músicas que dessem ali o tom do disco, com características marcantes para deixar registrado no disco, para o disco ficar ali com aquela marca, né? Com aquele jeitão, digamos assim, como diria o Marquinho. E aí a gente compôs a 13th Chapter, a Hellmart e a Godless Field, que tem justamente esses elementos mais progressivos nelas. Não são músicas de forma alguma leves e nem que tem aquela pegada Opeth, apesar de eu gostar da banda. Mas ela tem alguns trechos que marcam esse tipo de rock ali, esse rock progressivo. A gente começou a compor essas músicas bem perto ali da época de gravar mesmo. A gente tinha ali marcado um período para a gente começar as gravações. E tem umas coisas engraçadas assim que até antes de eu gravar
a 13 Chapter, ela não tinha vocal. Esse disco eu não fiz vocal em nenhuma músicas no ensaio. A gente ensaiou, a banda ensaiou tudo e eu coloquei o vocal no estúdio. Só que a 13 Chapter não tinha vocal e a gente... eu custei arrumar uma letra para ela, uma letra que fosse legal, né? E acabou que ficou essa aqui que entrou no disco. O engraçado é que é um disco que todo mundo acha que ele é um disco de capetagem, de black metal, de um disco assim bem voltado pro lado oculto. Ele tem um pouco desses elementos, mas ele também fala um pouco do mundo, né? Esse mundo de guerra, esse mundo de ganância, ganância política, econômica, né? Luta para quem vai ter petróleo, né? Quem vai dominar o comércio disso no geral. E fala também de guerra santa, né? Dominação religiosa. As gravações desse disco foram muito tranquilas. Nessa época aí o Marquinhos já dominava bem a parte de gravação. Gravamos bateria, baixo, guitarra, vocal, tudo lá no estúdio do Marquinho, que é o nosso guitarrista. E sempre muito tranquilo, um clima bem de boa, tomando uma, falando merda, rindo pra cacete. E focados ali na gravação do disco. O bom da gente gravar no estúdio próprio, digamos, é porque a gente faz tudo no tempo que quer, né? Assim, a hora que tá legal, grava quantas vezes precisar, grava quantas vezes forem necessárias para o resultado ficar realmente bom. E é isso, esse disco ele tem a parte de gravação dele, na época foi bem satisfatória. A banda ficou muito empolgada com o disco. E é um disco que teve uma boa receptividade por parte do público, por parte dos zines, das revistas especializadas também. Todo mundo curtiu, achou legal, a gente teve muito convite para tocar fora do estado, né, fora da cidade. Na época não foi possível a gente fazer uma turnê no exterior, a gente fez isso no disco seguinte. Mas com certeza esse álbum aqui ele abriu caminhos para o Drowned ficar um pouco mais conhecido, né, em outros lugares, né, em outros países. Mas aqui no Brasil a gente fez alguns shows muito importantes, já começamos a fazer alguns shows mais organizados e com alguém organizando os shows pra gente. A gente tocou no interior, fizemos muitos shows bons aqui no interior de Minas, tocamos em São Paulo, no Sul, rodamos geral. Pelo que eu me lembro, nós fizemos muitos shows com esse disco. E foi nessa época que a gente resolveu investir um pouco também nos shows, né? Fazer introdução mais pensada ali no clima que a gente queria passar com o disco, com a turnê. Começamos a pensar num cenário para o show. E dentre os shows marcantes que a gente fez o Porão do Rock lá em Brasília. Ele era um grande festival que tocou Ratos de Porão, Xamã. E assim, a gente foi muito bem recebido ali naquela época em Brasília. Fizemos um show também aqui no interior de Minas, em Montes Claros, que foi um show muito foda. Cara, literalmente tinha gente voando na galera, assim. O cara subia no palco e dava aquele stage dive violento, cara, um mosh animal. Foi um grande show que a gente lembra muito dele. Foi uma época também, a gente estava muito pensando em fazer um show mais coeso, mais certinho ali, sempre com a mesma energia de sempre, né? O Drowned no palco, porrada, mas com esses elementos, né? Uma faixa, um pano de fundo legal com a capa do disco. Isso aí a galera gostou muito quando a gente tocava nessa época aqui, muito legal. Com esse disco a gente fez o primeiro videoclipe da banda.
Na época aí a gravadora Cogumelo, se eu não me engano, contratou o Pablo. O Pablo é um produtor lá de São Paulo. Eu não me lembro agora o sobrenome dele. E eu lembro que ele viu o disco, viu a gente tocando, fez vários takes, gravou um show da gente inteiro. Inclusive foi um show de abertura pro Sodom. Foi um show muito legal também. E esse videoclipe foi legal, ele teve a ideia de levar a gente pro cemitério do Bonfim, para fazer algumas tomadas da gente andando lá, perto dos túmulos, aquele clima todo. Porque a arte do disco inteira, ela tem, né, os elementos, tem cemitério, gárgulas, igreja. Então, assim, foi legal, o resultado ficou muito bom. Esse videoclipe rodou pra caramba, tocou no alto-falante da TV Minas, tocou na MTV, foi foi um videoclipe bem legal. Dele vieram outros depois, né? A gente fez um videoclipe. Esse videoclipe é para a música AK-47, a quinta música aqui do álbum. E depois a gente fez um para The Sun Will Not Return. Então foi a primeira estreia nossa, assim, com parte visual mesmo, com videoclipe, né? E os dois foram focados nessa linha. O The Sun Will Not Return foi editado pelo Marquinho. Então é isso, foi uma boa estreia também na parte de vídeo. Inclusive a música AK-47, ela acabou virando um hit do Drowned, assim, a gente não pode deixar de tocar ela no show que o pessoal reclama. Ela é uma música que o pessoal pede, assim, é uma música que virou uma marca nossa. Se eu não me engano, essa música a gente toca ela desde quando ela foi criada. Então, assim, no ensaio até quando ela começa, um olha pra cara do outro e fala, nó, de novo. Mas, assim, é uma música que não pode faltar. A gente tem que tocar ela sempre, ensaiar sempre, porque ela não pode faltar nos shows. Bom, eu escolhi esse disco, esse álbum, porque ele foi, digamos, o primeiro álbum que a gente fez ele pensado mesmo, em tudo, assim, tanto o que a gente queria passar com ele. O Bonnie Grinder é um grande álbum, é o nosso primeiro álbum, é um álbum que superou as expectativas, tanto nossa quanto das pessoas que ouviram ele na época. Ele fez um grande sucesso, ele tem aquela energia de início e tudo mais, mas esse aqui é o álbum que, depois que ele ficou pronto, a gente falou, porra, que foda, ele ficou muito muito alinhado com as nossas ideias, e eu acho ele, assim, atual até hoje. Ele tem essas características todas, assim, que deixam ele um álbum atual, tanto na parte gráfica, das músicas, a gravação dele, assim, é uma gravação muito característica do disco. Não tem nenhum clichê, não tem nenhuma moda, assim. Ele é um álbum espontâneo, um álbum de metal, tem todos os elementos do Drowned nele, que a gente gosta, que a gente escuta, thrash, heavy, death, progressivo. Então, assim, é um disco muito importante. E, como eu disse, foi o primeiro álbum do Drowned, e talvez que eu me lembre de qualquer uma outra banda, que eu peguei para trabalhar a arte gráfica dele como um todo, assim. Como eu escrevi muitas letras nele, né, eu e Marquinho, eu fiquei muito por dentro do assunto. Então eu soube o que mostrar na arte, como fazer essa arte ficar condizente com o disco. E foi um momento que isso era muito valorizado. Então foi um passo adiante que a gente deu também em relação à banda. A gente fez uma arte gráfica ajustada com o disco, com a musicalidade. A gente produziu o videoclipe. Então, assim, ele foi um álbum mais completo. Tem aquela energia do Drowned de sempre. E isso, é um álbum que a gente ficou muito satisfeito.